Olá, meus caros. E aí? Vamos falar sobre bola, né? Jogar bola é pecado? Vamos lá. Acho que já deu aí um pouco embaixadinha. Jogar bola é pecado? Vamos pro inferno? Jogar bola com uma criança, brincar, jogar com um filho, jogar com algum parente, com algum amigo, na hora de lazer, em férias. É pecado? Eu queria saber dos santarrões, aonde que eles encontram isso na Bíblia. Aí eles vão se apegar aqui que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 9, que fala que os atletas, porque já tinha as Olimpíadas naquele tempo, correm atrás de um prêmio. E o cristão corre atrás de outro prêmio, que no caso seria um prêmio incorruptível, e o prêmio dos jogadores das Olimpíadas da era grega corriam por um prêmio corruptível. Quando Paulo fala exatamente daquilo, ele está vedando, de fato, o brincar, o jogar, o ter atitude, até mesmo esportiva, ações esportivas, alguma coisa nesse sentido? É a grande pergunta que eu faço. Porque por conta desses extremismos e exageros, muitas infâncias, muitas adolescências foram tiradas das pessoas. Por exemplo, eu já citei lá um primo, ele vinha na casa dos meus avós para ver TV porque o pai proibia de ver TV. Vinha, quando tinha bola, jogar bola comigo porque na casa proibia jogar bola. Aí usava calça desde pequeno porque não poderia usar short, enquanto que a família do missionário, os filhos usavam short. Possivelmente jogava bola. Os filhos da Débora jogavam bola. Ele é mais ou menos, aliás, até mais novo que os filhos da Débora. Então pare dessa santarrice dos infernos, porque tudo que é extremo é terrível, é pecado, tem que ter equilíbrio, temperança. Então você não vai poder mais brincar com seu filho nem de carrinho, porque também é pecado. Nem de qualquer brincadeira, tudo é pecado. Como pessoas não sabem interpretar nada e acham que são pastoras, que são pastores. Vem dizer que futebol é idolatria, tá? Futebol é idolatria. E fazer os outros serem idólatras dele também não é idolatria? Eu não estou aqui defendendo futebol, não estou aqui saudando o Deus do futebol, só estou falando, né? Que por falta de equilíbrio, muitas almas se perdem. Por falta de equilíbrio e exagero desses pastores que não têm entendimento do Evangelho, muitas pessoas abandonam a fé. Aí imagina, uma criança não pode brincar de bola porque é pecado, não pode brincar de bola, uma bolinha que eu tenho até aqui, que eu carrego da minha infância aqui. O que é essa bola aqui? Vou mostrar qual é agora. Em tudo até jogo é pecado. Ou chamado de lica. Não pode brincar com isso aqui. Hã? Não pode brincar de nada. Já tem que ser pastora desde o início. Enquanto que Pedro, o apóstolo Paulo e todos os discípulos do Senhor, quando foram apóstolos, pregadores, eles já estavam na idade adulta. Eles não foram chamados quando eram crianças. As crianças podem servir sim o Senhor, mas não quer dizer que elas têm que perder a sua infância. Não quer dizer que elas têm que perder seu período de brincar, porque é por meio da brincadeira que se aprende muitas coisas. Inclusive, eu estava vendo uma coisa muito interessante, que até às vezes dá aí nas propagandas dos meus vídeos, dos vídeos do pessoal no YouTube. Tem um grupo que fala de Jesus por meio de brincadeira. É o evangelho sendo pregado ali. Inclusive, no vídeo que eu vi, tinha a seguinte passagem da salvação de Cristo e utilizando o jogo do Mario Bros. Qual é a chance que o Mario tem para vencer o pecado? E ali mostra que é só por Jesus, aparece a cruz de Jesus, então vem a salvação.
Ó, o Plínio está falando algo aqui interessante. As crianças de hoje não brincam com brinquedo, só mexe celular. É verdade. Já não sai mais de casa. E jogar uma bola é sair de casa. Jogar, às vezes, pong, jogar uma raquete, uma peteca, um vôlei, não sai, só fica em casa. E por conta dos jogos eletrônicos também, que é outro mal. Aí não vou dizer que até os jogos eletrônicos são pecados. Depende do jogo. Depende se a criança ou adolescente, ele não sai de casa. Se ele sai, não tem problema. Se fica só em casa, intertido com aquilo, pode trazer malefícios para o próprio físico, pode se tornar obeso, pode ter uma série de problemáticas. Inclusive, às vezes você brincar de bola ou qualquer esporte que tem, você está fazendo atividade física. Você está fazendo bem para o seu corpo, que precisa. Depois de uma determinada idade, fica com cheio de problemas por quê? Não cuidou do seu físico, não fez educação física. Então é uma série de ignorâncias tremendas, terríveis, que no início, quando eu me converti por falta de conhecimento, eu também tinha. Mas depois de 1, 2 anos de evangelho, eu fui aprendendo diferente. Porque o Espírito de Deus convence. Agora tem gente que é o caçador de pecado. Tem pastor que é caçador de pecado. Tudo é pecado. Ele viu uma coisa nova, é pecado. Aliás, o interessante é pecado. O singular Júlio César diz que é pecado jogar bola e idolatria. E o que ele fez lá? Com um vídeo onde ele aparenta com aqueles streaks, onde ele está ali com uma pessoa, parece um diabo, parece um desenho na frente, dá para fazer uma brincadeira. Aquilo ali não é pecado. Jogar bola aqui é uma brincadeira, é pecado. Mas aquilo lá não é. Eu estou falando de jogar bola como brincadeira, não estou falando de futebol, de narração de clube, nada. Eu já estou acrescentando, né? Daquele outro vídeo eu já expliquei lá, já falei lá. A pintar os lábios de vermelho que nem uma mulher não é pecado, é a exortação de Deus. Dizendo eu que, nem mesmo quando não era crente, nunca pintei meus lábios para fazer teatro, por exemplo. É cada insanidade que não está no gibi. Música profana é. Música profana é. Que apela para sensualidade é. Para promiscuidade foi aqui. Só apela para isso, né? Bem apelante para isso. Se fosse o funk, agora do Brasil é só palavras de baixo calão, né? Então, é muito exagero. Aí vem os camaradas lá, idolatrados no Júlio César, descer a linha contra a gente, falar isso, falar aquilo. Meus caros, aonde está escrito na Bíblia que a criança não pode brincar? Que a gente não pode brincar com a criança? Então não deve nem ir para a escola, porque na escola a criança aprende brincando. Aliás, nem os filhos do Júlio César podem estar lá brincando, que eu já vi que a esposa dele tem um canal que mostra as brincadeiras dos filhos. Então é uma hipocrisia danada, dois pesos e 3, 4, 5, 6 medidas. O equilíbrio, a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é a temperança. Tudo com temperança. Uma certa vez eu era exagerado, veja só o que me ocorreu. Eu tinha um amigo na internet, conversava muito com ele, um homem de Deus, pregador do Evangelho, que era do Rio de Janeiro. Até se ele souber que eu estou aqui no YouTube, gostaria que ele se manifestasse. Eu não sei se ele está aí, também nem sei mais da vida dele. Chamava Maurício. E eu conversava em um dado momento, isso era na época do MSN. Em um dado momento eu vi que no MSN dava para mostrar se você estava estudando alguma música ou jogando algum jogo. Apareceu lá que ele estava num jogo. Aí eu falei para ele, você é obreiro, pregador e dá Deus e amor. E pregava a doutrina. E você está jogando? Você está rebelde, você está fazendo coisa errada. Ele pegou e me repreendeu. Olha, irmão, com toda sinceridade, eu vou dizer uma coisa. Você sabia que há pesquisas que mostram que o simulacro, o jogo, que no caso era de corrida, ajuda o camarada a ter uma visão melhor quando dirige? A ter mais visibilidade? Aí eu fiquei assim, será isso verdade? Fui procurar no Google, tinha mesmo. Então, para analisar. Não é pecado.
Porque até os jogos eletrônicos é pecado. Aí eu fui fazer a autoescola. Eu já bem, fazer autoescola para ter a carteira de motorista. Lá se faz desenho. Agora são obrigados até a fazer simulacros. Tá? Então, é ignorância pura. Né? É muita ignorância, meus casos. E ele, eu acho que ele continua pregando o evangelho, pregando o evangelho. E ele brincava com as crianças dele. Agora, pais salgadões, mães salgadonas, acabaram com a infância dos filhos, os filhos viraram revoltados contra os pais, e depois eles culpam Deus. Meu Deus, o que eu fiz demais? Você foi cego demais, você fez coisas que não estavam previstas, que não eram pecados. São coisas que, por exemplo, no mundo do direito se fala discricionárias, que cada um decide por si próprio se é ou não é, fica a critério de cada um. Uma coisa é você colocar, como eu disse naquele vídeo, o time em cima de Deus. Colocar o jogador, meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Meu ídolo é o Romário. Meu ídolo é o Ronaldo Fenômeno. Meu ídolo é o Flamengo, é o Grêmio, é o Palmeiras, é qualquer time aí. Não colocar Deus em primeiro lugar. Outra coisa é você colocar Deus em primeiro lugar e torcer de modo equilibrado, não se apegando ao jogo, não se apegando a clube, não puxando encrenca, não puxando violência, não puxando nada com relação a isso. Outra coisa interessante, o senhor Júlio César, ele encontrou um jogador de futebol e disse que estava evangelizando. O jogador, se eu não me equivoco, era do Atlético Mineiro, o Diego Tardelli. E se o Diego Tardelli deu um dinheirinho ali para ele, para o senhor, talvez deu dinheiro para comprar a caminhonete, né, do senhor Júlio César, eu duvido que ele foi lá meter no pau, dizer que é idolatria, que é carnalidade, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, né? Ele gosta de atacar os pobres, assim, os quietos, os que não têm muito conhecimento do evangelho, né? Porque eu saiba, o catarro dela ele está jogando, né? Exatamente. Os filhos ficam revoltados. Tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Aí, por exemplo, o camarada se converte com 30, 40 anos, mas jogou futebol a vida toda. Aí tem um filho, primeiro filho com 40 anos. Não, meu filho não vai jogar bola porque é pecado. Mas quando você jogou bola? Ah, mas não tinha ninguém que me ensinasse. Mas onde que é pecado? Quando a Bíblia diz que é para ensinar a criança no caminho do Senhor, que ela não vai fugir, não é com relação à bola, é com relação a guardar os mandamentos de Deus, amar Ele sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. É isso. É se desviar das coisas equivocadas, das ilicitudes, das prostituições, do engano e por aí em diante. Tá? Então, jogar bola, brincar não é pecado coisíssima nenhuma. O que é pecado é outras coisas. São outras coisas. Tá? São coisas que muitos não gostam nem de pregar. Eles acham que são os bambambãs, os certinhos, os santarrões. Pecado é enganar o seu irmão. Pecado é pegar mentira em nome de Deus. Pecado é se prostituir tendo a sua esposa. Pecado é querer ganhar dinheiro em nome de Deus, não se preocupando com as almas, de fato. Por aí vai, né? Então, equilíbrio, equilíbrio. Porque criança é criança. Paulo já bem disse. Quando eu era menino na fé, eu fazia o quê? Coisa de menino. Depois fiquei adulto, fiz coisa de adulto. E ali, tanto ele fala de ser menino, menino mesmo, no sentido de brincar, como também no sentido espiritual. Jesus disse que as crianças eram do seu reino. Você acha que Jesus não brincava quando era criança? A gente só sabe dele com 12 anos, lá pregando entre os judeus. Mas ele brincava. Inclusive, livros apócrifos diziam que Jesus brincava com um passarinho de barro, que Jesus fez uma vez um passarinho de barro e deu vida a ele, que um morreu e ele ressuscitou. Tem contas assim, né? Naquele livro, acho que de apócrifo de Judas. Não sabemos se aquilo é verdade, mas o fato é que Jesus era criança e deve ter brincado do jeito natural dos judeus, como brincavam naquela época. Tá bom, meus caros, eu não vou me alongar porque acho que deu para captar a mensagem.
tudo com equilíbrio, sem exagero. E o pai e a mãe devem brincar com o seu filho, porque ali mostra que o pai e a mãe estão presentes na vida do filho. O filho vai ter recordações boas e não vai criar-se como um revoltado. Brinque enquanto que é tempo. A sua criança aproveite, porque tudo passa. Passa o tempo da criança, o tempo do adolescente. Ajude para que seu filho depois não venha ficar revoltado contra ti. Seja pai, seja mãe. A Bíblia diz: não irritei os seus filhos. E às vezes você está irritando seus filhos exatamente não estando presente, não os ajudando, não brincando, não dando carinho, não aproveitando o seu tempo de criança e de adolescente. É um tempo muito importante que vai ajudar esse filho, essa filha no futuro. Pense bem sobre. Abraço e deixe os exageros de lado. Até mais. Quando você em Deus deposita sua fé,